Seja bem-vindo a mais uma aula da Eclesiologia. Nós estamos estudando a doutrina da Igreja. A nossa aula de hoje está a tratar acerca da questão da estrutura da Igreja. E preciso dizer, antes de mais nada, que nós não estamos aqui a falar acerca da planta física da Igreja. Nós estamos tratando da estrutura da Igreja em relação especialmente à questão da sua liderança, mas também em relação à política de administração. Então, temos muito material para você hoje, como você pode ver, dentro do seu livro-texto. Esta aula é uma aula extensa, mas tem muita informação que vai nos ajudar em nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento um com o outro e, obviamente, dentro do nosso ministério, dentro da comunidade. Portanto, vamos dar uma olhadinha, primeiramente, à questão da liderança em relação aos tipos de liderança. A Bíblia nos deixa claro que existem vários tipos de liderança na Bíblia. E eu estou falando de tipos de liderança e não cargos de liderança hoje. Tem uma importante razão para isso. É que muitas vezes nós estamos mais interessados em olhar para a questão funcional, isto é, em termos dos cargos, a parte hierárquica e administrativa, e nós esquecemos do fato que a administração da igreja, ou a estrutura da igreja, tem muito mais a ver com a questão dos ministérios desempenhados por aquelas pessoas dentro dessas funções. Então, nós queremos refletir sobre esta questão de várias lideranças, cada um importante dentro do corpo de Cristo e cada um trazendo algo muito importante para a vida da igreja. Primeiramente, eu quero fazer uma reflexão com que talvez nem todo mundo vai concordar, mas certamente é importante dentro das nossas aulas abrir assuntos que podem levar a pessoa ao crescimento e à reavaliação de algumas ideias. Como eu mencionei, temos as pessoas que estão muito interessadas na questão de cargos. Aliás, é muito impossível para algumas pessoas falar de administração ou estrutura de igreja sem pensar nos cargos. Mas eu quero dirigir a nossa atenção hoje, neste início de aula, para um problema que eu vejo que surgiu dentro da igreja, aliás, antes que tecnicamente a igreja havia sido formada pelo Espírito Santo, isto é, naquele período antes do Pentecoste. Vocês se lembram que Judas, que era um dos 12 apóstolos, havia entregado Jesus em termos de traição. Ele tinha justamente abandonado o seu próprio ministério, depois ele se suicidou. E então, nestes dias de preparação antes da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, o apóstolo Pedro se levantou no meio de todos eles, os demais apóstolos e discípulos, e então começou a falar acerca da necessidade de preencher o cargo de Judas. Agora, nós podemos observar várias coisas. Eu gostaria de dirigir a sua atenção para seu livro-texto nesta questão. Por exemplo, Pedro, citando Salmos 109, versículo 8, ele diz o seguinte: os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Então, Pedro começa a conduzir os demais irmãos para achar alguém que poderia preencher o cargo de Judas. Eu quero fazer uma pausa aqui e sugerir para nós que muito mais importante do que achar alguém para preencher um cargo que tornou-se vazio, é muito mais importante que isso que nós descobramos qual é a vontade do Senhor em relação à pessoa para este cargo, porque a questão de liderança não é cargo e sim dom espiritual. Agora, é claro, como eu tenho observado no seu livro-texto, é claro que Pedro teve razão para fazer esta mudança. Tinha, sim, um precedente bíblico em relação, por exemplo, à maneira em que o próximo apóstolo foi escolhido, foi através da sorte, isto é, foi uma maneira que Deus tinha aprovado no Antigo Testamento. Por exemplo, até o pecado de Acã foi descoberto por esta maneira e outros casos mencionados. Mas
se o método de Pedro não foi errado, ao menos observo que o resultado também não foi muito bom. E na Bíblia nós avaliamos as coisas não apenas pelos métodos em si, mas pelo resultado da ação. O que acontece e torna-se claro é que Matias, que de fato foi o escolhido, ele de fato nunca mais aparece na Bíblia. Não tem nenhuma evidência desta pessoa que chegou a ocupar o cargo do 12º, no caso, de fato, o 13º apóstolo, dele fazer qualquer coisa notável dentro do Novo Testamento. Agora, do outro lado, uma pessoa chamada Saulo de Tarsus, esta pessoa é aquela pessoa que Deus tem escolhido, creio eu, para o ministério apostólico, e quando ele aparece dentro da igreja convertido, não tem mais vaga para ele, porque Pedro já tinha preenchido a vaga. Então, por isso eu estou sugerindo a vocês que nós precisamos, assim, ter um pouquinho de paciência com esta questão de vagas eclesiásticas e preocuparmos-nos mais e mais com a questão dos dons que habilitam as pessoas para o seu ministério. Então, o resultado da preocupação de Pedro não foi muito positivo, ao meu ver. Agora, em Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve para este grupo de igrejas da Galácia dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo tornou-se o grande apóstolo do Novo Testamento. Aliás, o livro de Atos, alguém já observou, por exemplo, que Pedro é aquela pessoa que predomina na primeira parte do livro de Atos e Paulo é aquela pessoa que predomina na segunda parte. Só que este apóstolo Paulo, ele não teve nenhum cargo dentro da igreja, e possivelmente porque o Pedro tinha se precipitado nesta escolha de Matias. Agora, a igreja do Senhor precisa ter muito cuidado na questão da sua estrutura, porque todos nós sabemos que são as falhas estruturais que mais complicam tanto na vida humana como também na própria estrutura física. As falhas estruturais é que dificilmente tem remédio, ou quando tem remédio são bem custosos. É muito mais fácil nós cuidarmos da estrutura do que remediar depois que está mal feito. Vamos agora então para uma avaliação de tipos de liderança na igreja. Agora, há vários ministérios, nós entendemos, segundo a palavra de Deus. E como muitos dos nossos alunos são oriundos da Assembleia de Deus, preciso dizer que quando a Bíblia fala, por exemplo, em 1 Coríntios 12, acerca de muitos ministérios, ela não está enxergando os nossos dias atuais, em que nós temos, por exemplo, o Ministério da Missão, o Ministério de Madureira e assim por diante, em termos das Assembleias de Deus. Não tem nada a ver com isso. O que nós queremos entender por ministério dentro da palavra de Deus é que é o serviço que cada um exerce ou desempenha dentro da comunidade dos fiéis em benefício dos demais, para a própria edificação da igreja em amor e seguindo justamente os padrões de Deus. Agora, tipos de liderança. Eu quero dirigir a nossa atenção hoje para Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 11, serve como excelente base, fundamento para a consideração sobre a estrutura da igreja. Leamos Efésios 4 e 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Segundo este versículo, são 5 ministérios que Cristo legou à igreja. E mais uma vez, relembro que estou enfatizando os ministérios e não cargos. Primeiro, apostólico. Segundo, profético. Terceiro, evangelístico. Quarto, pastoral. E quinto, didático. Não vamos explorar estes ministérios em detalhes durante esta aula,
mas servem de grande base para todo o fundamento da estrutura da igreja em relação ao seu ministério, tanto um ao outro como também a sua missão no mundo. Você deve gravar muito bem o fato que quando Cristo concedeu que alguns fossem apóstolos, ele não estava distribuindo cargos, e sim ministérios. Ele não estava premiando algumas pessoas com uma posição de destaque, mas estava sim dando às pessoas as condições a ministrarem um ao outro. Agora, sem querer polemizar, que é justamente um sinal para o fato que vem uma polêmica aqui, eu quero observar para vocês o fato que nós temos uma certa dificuldade hoje. Um dos dramas eclesiológicos que vivemos hoje é a confusão entre cargos e dons. Às vezes, uma organização de pastores, evangelistas, presbíteros ou ainda bispos, mas não respeita o contexto bíblico em relação aos dons espirituais que tais pessoas precisam ter para serem qualificados biblicamente para estes cargos. Então, quando a Bíblia fala de uma pessoa evangelista, está pensando de alguém que de fato exerce um ministério evangelístico. Hoje em dia, nem sempre é o caso. Agora, quando os dons, os diferentes dons ministeriais, são vistos como sendo um tipo de escadinha a subir, é um sinal da confusão reinante neste departamento da estrutura da igreja. Os dons diferentes que nós temos, assim, não representam uma escada para alguém subir. Por exemplo, primeiro diácono, depois, assim, presbítero, depois evangelista, depois pastor. Cada um fala de um ministério muito diferente. Agora, como é importante nós investigamos e pesquisamos e garantirmos que as pessoas que ocupam os cargos tenham sim as qualificações espirituais que são necessárias para este tipo de ministério. Eu sei que nós pentecostais muitas vezes zelamos assim pela tradição pentecostal, a doutrina dos dons espirituais, mas confesso que levei muitos anos antes que eu comecei a ver ou praticar o lado prático destas coisas. Por exemplo, hoje eu posso garantir que quando eu estou a entrevistar um novo professor, não estou apenas interessado no seu currículo acadêmico, porque eu preciso saber se esta pessoa tem o dom espiritual correspondente que faz dela um bom professor. Como também vocês podem perceber, um curso de teologia, ou assim mesmo que seja um curso completo, esse não vai nunca fazer um pastor, porque o pastor é um dom espiritual, enquanto um curso acadêmico é simplesmente um treinamento que nós podemos dar a cada um, ou qualquer um possa conseguir por si mesmo, se ele se esforça e se dirige para uma instituição assim que tem um curso que ele deseja. Agora, vamos para uma questão do ministério de apóstolo. 3 dos ministérios mencionados, lembre-se que foram 5. 3 desses são ponto pacífico, eu creio, entre todos, ou se não todos, a maioria. Quando nós falamos, por exemplo, em termos de apóstolo, é um pouco diferente. A questão de evangelista, pastor, mestre, eu creio que ninguém tem dificuldade com isso. Questão de profeta, nós vamos ver mais adiante na parte prática da eclesiologia, quando nós tratamos de dons espirituais. Mas a parte de apóstolo merece um comentário nesta altura, porque está havendo uma certa polêmica dentro da igreja nestes dias em que nós estamos vivendo. Não falo apenas aqui no Brasil, mas também aqui no Brasil tem isso. A questão é se existe hoje ou não um ministério de apóstolos. Será que nós temos apóstolos conosco hoje? Agora, claro que neste espaço de aula nós não vamos resolver o assunto, mas ao menos a título de contribuição, eu quero trazer para você uma reflexão bíblica acerca dos dados do Novo Testamento. Segundo o Novo Testamento, existem 3 tipos de apóstolos.
primeiro tipo todo mundo conhece, que é justamente a questão dos 12 apóstolos que foram selecionados dos demais discípulos por Jesus para estarem com ele durante seu ministério de 3 anos ou 3 anos e meio, de acordo com a cronologia. Além disso, ou além destes 12, nós também temos outras pessoas que foram reconhecidas pela igreja primitiva como tendo um ministério apostólico ou sendo apóstolos. 2 pessoas precisam ser destacadas, além das demais. Seria a questão já mencionada e comentado de Matias, que foi justamente colocado como o substituto para Judas, e depois o próprio apóstolo Paulo. Agora, além desse, nós também temos dentro da Bíblia a questão de Barnabé, que é citado como sendo um apóstolo, e algumas pessoas entendem de Romanos capítulo 16 e 7, que Andrônico e Júnias também foram contados como apóstolos. Pessoalmente não conto com estas 2 pessoas, mas algumas pessoas sugerem que de fato fazem parte do grupo de apóstolos. Agora, tudo bem, nós temos 2 categorias de apóstolos, mas eu disse que tem 3. Qual é a terceira categoria de apóstolos dentro do Novo Testamento? São aqueles que foram tidos como falsos apóstolos. E nós mencionamos estas pessoas, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 13. Fala dos falsos apóstolos. Agora, a polêmica eclesiológica hoje que nós temos surge em 2 frentes. De um lado, nós temos algumas organizações ou igrejas que criaram um cargo de apóstolo. E para dizer a verdade, esta já é coisa do passado, não é nada novo não. Embora não muito percebido aqui no Brasil, tem várias igrejas pentecostais que têm dentro dos seus quadros de liderança o cargo de apóstolo. Mas do outro lado, nós temos uma coisa que está se esquentando mais e mais, é a questão da pergunta se de fato deveria ter continuado com a igreja, ou de fato continua, a questão do ministério apostólico. Aí que está mais esta observação ou esta discussão está mais ligado ao nosso assunto hoje, já que eu não estou pleiteando nada em termos de cargos para uma estrutura eclesiástica, e sim de ministérios. Pessoalmente, eu creio que é bastante problemático nós tentarmos argumentar biblicamente contra a existência de apóstolos hoje em dia. Por quê? Porque a base de Efésios capítulo 4, versículo 11, torna-se claro que muitos ministérios mencionados continuam, particularmente aqueles 3 que eu falei que são ponto pacífico entre a maioria das igrejas, a questão de evangelista, pastor e mestre. Agora, se nós vamos entender que uma parte do versículo 11 de Efésios capítulo 4 não existe mais, como é que nós vamos garantir que o resto do versículo está valendo? Por isso eu sugiro que nós não devemos pensar em eliminar categoricamente a existência do ministério apostólico. Eu prefiro, pessoalmente, eu sugiro um caminho para você seguir a mesma ideia, seria observar dentro da Bíblia as características do ministério apostólico e também, ao mesmo tempo, admitir que uma organização tem o direito de criar um cargo e chamar este cargo de apóstolo, se assim bem entender. Não vejo nada de mais ou nada pior, vamos dizer, em alguém ter um cargo de apóstolo na sua igreja e a pessoa está ocupando este cargo sem ser apóstolo mesmo. Não vejo muita diferença entre isso e uma pessoa está dentro do cargo, vamos dizer, de pastor ou evangelista ou de mestre e não ter a qualificação do dom espiritual para acompanhá-lo no seu ministério. Não vejo muita diferença nisso. Agora, eu observei para vocês a minha dúvida em relação ao próprio Matias, que foi selecionado para preencher o cargo de apóstolo, mas não tem nenhuma evidência de que ele desempenhou qualquer ministério apostólico dentro do Novo Testamento. Para dizer a verdade, ele só aparece no dia da sua eleição ou da sua consagração. Mas depois disso nós temos o apóstolo Paulo, que cargo não tem, mas de repente tem um excelente ministério apostólico.
Agora, deixando isso para trás, vamos agora investigar outros ministérios que são mencionados dentro do Novo Testamento. Lembre-se que a nossa aula de hoje é a estrutura da igreja e nós estamos procurando isso à base dos ministérios que Jesus Cristo entendeu que a igreja precisava para que pudesse funcionar bem e levar toda a igreja à maturidade. Então, outros ministérios que aparecem são, por exemplo, os diáconos ou diaconisas. Tem igreja que admite diaconisa, tem igreja que não admite. Mas nós podemos observar, ao menos, a questão do diaconato. Os primeiros diáconos aparecem em Atos capítulo 6 e são justamente a solução apostólica para um problema assim de ordem social que está de fato fazendo uma interface e criando potencialmente criando um problema espiritual, isto é, a falta de um atendimento bom para as viúvas helenistas estava criando uma confusão dentro da igreja que, ou cedo ou tarde, ia fazer com que os apóstolos tivessem que abandonar o seu ministério dentro da palavra e de oração para solucionar isso. Então, a solução dos apóstolos era que a igreja separasse pessoas da sua confiança que poderiam cuidar deste tipo de trabalho. E eu, particularmente, eu acho muito importante que nós não limitemos a questão do funcionamento do diaconato, a questão de capítulo 6 do livro de Atos, mas percebemos que este tipo de ministério diaconal é justamente um ministério de apoio para outros ministérios, e então qualquer ministério que venha a ser um apoio para a liderança em relação a libertar as pessoas de outros afazeres, ou livrar as pessoas de outros afazeres para poder dar prosseguimento ao seu ministério espiritual em termos da palavra e de oração, eu acho muito válido isso. Então vamos perceber o que a Bíblia fala em relação aos diáconos. Em Atos capítulo 6, olhe bem no seu livro texto, verifique comigo, em Atos capítulo 6, nós notemos o seguinte, que os diáconos haviam de ser de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e implicitamente sugere que eles deveriam ser submissos à autoridade superior na igreja, isto é, a congregação ou a assembleia ia selecionar estas pessoas e os apóstolos iam encarregar estes homens deste serviço e, obviamente, teriam que prestar contas aos apóstolos. Portanto, um diácono é uma pessoa que está servindo debaixo da autorização de outra pessoa e precisa ser uma pessoa submissa a esta autoridade. Em 1 Timóteo, nós podemos constar outras qualificações ou outras necessidades, exigências em relação aos diáconos. Os diáconos, segundo Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e de ganância, conservadores do mistério da fé, pessoas com uma consciência limpa, primeiramente experimentados e apenas se mostrarem irrepreensíveis exercitassem o diaconato, devem ser o marido de uma só mulher e alguém que governe bem ou governava bem seus filhos e a sua própria casa. Agora, continuando nessa lista, fala das mulheres, não diz esposas, por isso algumas pessoas entendem que de fato a lista está agora ampliando-se para incluir a questão das diaconisas. Não podemos e não devemos ser dogmáticos nem a favor nem contra esta questão, porque a Bíblia não está clara. No caso das suas esposas, diaconisas, no pensamento de alguns, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes e temperantes e fiéis em tudo. Então, esta é a questão do ministério diaconal. Agora passamos para perceber mais o ministério, questão de presbíteros e bispos, e ligado a esta questão também o próprio ministério pastoral.
Na Bíblia, e nós estamos apelando para Atos capítulo 20, nós podemos entender que o presbítero, o bispo e o pastor, de fato, exercem o mesmo tipo de ministério. Paulo usa os termos presbítero e bispo para o mesmo grupo de pessoas, em Atos capítulo 20. No versículo 17, ele manda chamar os presbíteros da igreja. Mas, no versículo 28 do mesmo capítulo, ele chama os presbíteros de bispos e atribui a eles o ministério pastoral, dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É Atos 20 e 28. Entendemos, portanto, que presbítero, bispo e pastor exercem o mesmo tipo de ministério. No entanto, dependendo da organização eclesiástica humana, as pessoas que ocupam estes cargos podem ter mais ou menos responsabilidade administrativa. Vamos agora investigar ou estudar a questão das qualificações para as pessoas que vão ter este tipo de ministério. Mais uma vez, frisando ministério e não cargo, por favor. Qualificações de bispo, presbítero e pastor. O nosso trecho é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a versículo 7. E tomando este trecho como um bom exemplo daquilo que é requerido destes irmãos, assim, na liderança. Mas tem outros trechos, obviamente, por exemplo, na carta a Tito e assim por diante. O bispo, presbítero ou pastor precisa ser, e veja a lista, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, alguém que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, e não pode ser neófito, uma pessoa recém-convertida, e precisa ter bom testemunho dos de fora. Muito importante isso. Eu gostaria também de abrir uma parêntese aqui só para comentar em relação aos diáconos e também em relação a bispo, pastor, presbítero, esta questão do casamento que é frisado. Tudo indica que o texto está discriminando em relação a ser marido de uma só mulher não é a questão da importância da pessoa ser casada, mas sim a pessoa ser casada com uma só mulher. Porque vamos lembrar que o ambiente daquele mundo era um ambiente bastante polígamo. Então levo isso diante de vocês para a sua avaliação, para seu pensamento. Quando diz um marido de uma só mulher, está primando para a questão da monogamia, isto é, uma só esposa, ao invés de dizer o bispo deveria ser casado. Porque queria dizer, queria dizer casado, então teria falado não poderia ser solteiro. Uma coisa para nós pensarmos. Uma grande lição que surge desta parte da eclesiologia é a questão do tipo de tratamento que nós vamos dar a uma pessoa que tem o ministério de presbítero, pastor ou ainda bispo. Nós entendemos através da eclesiologia que estes três exercem a mesma função dentro do corpo de Cristo. Portanto, nós não devemos tratar uma pessoa que é presbítero com menos respeito do que uma pessoa que é pastor, ou uma pessoa que é pastor com menos respeito de alguém que é bispo. Por quê? Porque exercem a mesma função dentro do corpo de Cristo. Agora, de acordo com a organização, a sua responsabilidade administrativa pode ser bastante diferente. Eu gostei muito de falar uma vez com o pastor presidente da Assembleia de Deus, mencionei o nome dele aqui no livro. Ele me falou o seguinte, que uma vez apercebido destas diferenças, ele nunca jamais consagra alguém para ser presbítero que não consagraria para ser pastor, porque ele percebeu
que de fato estes dois ministérios são os mesmos dentro do contexto do Novo Testamento. Agora nós vamos passar para mais uma parte da questão estrutural da igreja, e agora nós vamos falar de modelos administrativos. Estruturas de administração eclesiástica, 3 modelos, e eu quero dizer 3 modelos válidos. Nem todo mundo vai concordar, porque tem as pessoas que imaginam que a Bíblia precisa rezar ou instruir apenas um modelo, mas todos os estudiosos da eclesiologia estão de acordo, assim, dentro da questão do fato que a Bíblia não está legitimizando um modelo sobre o outro. Então, os 3 modelos são episcopal, que é uma igreja governada por bispos, o modelo presbiteriano, governado por presbíteros e o presbitério, e o modelo congregacional, governado pela Assembleia da Igreja. Existem entre as igrejas vários modelos, portanto, de estrutura eclesiástica. E o que é muito divertido, coloquei aqui, eu acho divertido ao menos, o fato que algumas denominações, de acordo com o país em que estão instalados, favorecem ora um modelo, ora outro modelo. O meu ponto de referência é a Assembleia de Deus. Nos Estados Unidos da América do Norte, o modelo do governo da Assembleia de Deus é congregacional. Agora, aqui no Brasil, em outras partes do mundo, o modelo é episcopal. Então, podemos ver que nem as próprias denominações conseguem concordar acerca do modelo. Muito menos outras organizações vão se submeter ao modelo preferido de uma outra organização. Agora, Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28 são muito importantes para nós quando nós pensamos acerca de modelos de ministério. Ouçamos as palavras de Jesus. Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, não importa o sistema de administração eclesiástica. Para ser um sistema cristão, os líderes devem estar nas suas posições segundo o seguinte critério: qualificados por seu relacionamento pessoal com Cristo. 2, habilitados por dons espirituais. E 3, exercendo o seu ministério a favor do povo de Deus. Tal como seu mestre, o líder cristão não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida pelo rebanho. Infelizmente, nem sempre isto acontece, e todos nós somos testemunhas desse fato. Além, então, dos ministérios e além dos modelos, nós agora precisamos também refletir um pouco acerca da massificação do ministério. Sem dúvida, existem certas pessoas que são qualificadas por Deus para liderar a igreja no seu ministério a Deus e ao seu próximo. No entanto, nunca podemos esquecer que o plano de Deus é a massificação, ou seja, a popularização do ministério. Muitos líderes não entendem, muito menos simpatizam com isso. E também temos pessoas na igreja, os próprios membros da igreja, que não pensam assim. Josué, uma pessoa muito importante no Antigo Testamento, a pessoa que Deus usou para adentrar o povo de Deus dentro da terra prometida, ganhar muitas batalhas para Deus. Este Josué era uma pessoa que não simpatizava com a massificação da liderança. Quando o Espírito Santo foi dividido com 70 anciãos, parece que Josué ficou com um pé para trás. Agora, nós podemos ver justamente a sua colocação diante de Moisés, em Números capítulo 11, ele pedindo a Moisés que ele mandasse que aqueles que estavam profetizando no arraial
parassem de profetizar. Agora, Moisés dá uma resposta muito interessante em Números capítulo 11, 29. Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo de Deus fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Já pensou? Moisés não estava nem um pouco preocupado com a massificação do ministério. Ele não estava nem um pouquinho preocupado que mais 70 pessoas iam ter a unção do Espírito Santo na sua vida e que havia 70 pessoas naqueles momentos profetizando. Ele achou isso muito legal. Moisés entendeu esta massificação do ministério. A grande questão é se você mesmo entendeu, se você é líder, se você é membro, se você entendeu esta parte. Vamos ver isso claramente manifestado em Efésios capítulo 4. Vamos voltar para a questão, já temos considerado o versículo 11, mas agora nós precisamos voltar para aquele trecho para percebermos uma coisa que é muito importante. Você consegue imaginar que uma vírgula na palavra de Deus pode mudar o sentido até do próprio ministério e a estrutura da igreja? Pois é justamente o que nós podemos achar dentro desse trecho de Efésios capítulo 4, conforme está escrito dentro do seu livro texto, e agora nós vamos trazer à tona dentro desta aula. Versículos 11 e 12 de Efésios 4 dizem: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você percebeu que grande diferença uma vírgula indevida faz na versão revista e corrigida da Bíblia em português? Esta versão diz, nessa altura, querendo o aperfeiçoamento dos santos, vírgula, para a obra do ministério, vírgula, para a edificação do corpo de Cristo, vírgula. De acordo com esta tradução, por causa da vírgula, quer dizer, quem faz o ministério são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. No entanto, biblicamente é toda a igreja que é preparada para o ministério pelos líderes. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, depois nós vamos voltar com a questão de relacionamentos fraternais entre as igrejas locais do Novo Testamento. Descobertas nos Tempos Bíblicos é um compêndio de arqueologia bíblica com mais de 300 fotografias e mais de 70 mapas e ilustrações. É uma obra impressa com a mais alta qualidade gráfica e luxuosamente encadernada. Uma obra indispensável à sua biblioteca. Adquira-o na livraria evangélica da sua cidade ou pelo telefone 0800 17 20 85. Seja bem-vindo à segunda parte da nossa aula acerca da eclesiologia. Estamos estudando a estrutura da igreja, temos falado de ministérios, modelos assim de administração eclesiástica e também a massificação do ministério, isto é, a popularização do ministério através da vontade de Deus e a viabilização do Espírito Santo. Nesta segunda e última parte desta aula, estamos a tratar do relacionamento fraternal existente entre as igrejas do Novo Testamento. Queremos buscar justamente a evidência deste tipo de relacionamento, e para que você possa saber para onde nós vamos com isso, estou a sugerir que nós temos muito a aprender da eclesiologia da igreja primitiva, isto é, na maneira de nós nos conduzirmos uns com o outro em relação aos, vamos dizer, os relacionamentos entre outras organizações eclesiásticas. Face à eclesiologia atual, um parágrafo do início desta aula, face à eclesiologia atual, caracterizada pelo partidarismo das denominações, é surpreendente assim perceber o nível de relacionamento fraternal que existia entre as igrejas do Novo Testamento. Nós vamos avaliar várias pistas que estão dentro do Novo Testamento
E depois desta aula você deve ter muita condição de ir além disso e procurar mais subsídios bíblicos para este tão importante tema. Primeiro nós podemos observar o intercâmbio das próprias epístolas. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a de Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Em outras palavras, Paulo entendeu que aquilo que era bom para os colossenses também era bom para aquelas pessoas da Laodiceia. Agora, a minha pergunta para você hoje é se a sua literatura cristã evangélica não seria também de grande proveito para uma outra igreja ou outra organização. E você poderia pensar em promover isso. A questão é se você e eu temos promovido este tipo de intercâmbio. A outra questão é um pouco mais difícil. Você acharia legal uma pessoa trazer a sua literatura, os seus livros, por dentro da sua comunidade para que você possa aprender dos outros? Esta é justamente uma questão para nós pensarmos. Segundo lugar, aparece o intercâmbio de pessoal. Atos 15, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentro deles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos. E vem a pergunta, será que nós temos promovido o intercâmbio de pessoas em termos, por exemplo, dos nossos obreiros indo para outras igrejas, a título de reconhecer a fraternidade que existe entre todos os cristãos? Algumas igrejas fazem isso, outras igrejas têm grandes reservas. A terceira coisa que me atrai a atenção é a questão de intercâmbio de recursos. Romanos capítulo 15, versículo 26 diz: porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Agora, provavelmente ninguém teria dificuldade em receber uma oferta de outra organização, mas levantar uma oferta para alguém necessitado dentro de uma outra organização eclesiástica, esta coisa seria bastante difícil, mas é justamente isso que nós estamos percebendo dentro da carta de Paulo aos Romanos. Quando é a última vez que você viu uma tal coisa acontecer na sua igreja? A quarta coisa seria a questão do intercâmbio de bênçãos espirituais. Atos 8, 14 a 17 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Ligado a esta questão do intercâmbio de pessoal, temos a questão do intercâmbio espiritual. Será que desejamos que as pessoas de outras igrejas, de outras comunidades, possam ter acesso direto às bênçãos que nós temos recebido da parte de Deus? Ou preferimos patenteá-las, isto é, patentear as bênçãos de Deus, tratando o nosso irmão como concorrente em vez de co-herdeiro? É uma grande pergunta. Será que nós temos algo que nós poderíamos passar para outra igreja para melhorar a sua própria convivência espiritual? Número 5, a questão do intercâmbio de problemas e sabedoria. Este intercâmbio deve ser dos mais fáceis, mas de fato torna-se também um dos mais difíceis. Não vamos ler o trecho que está inscrito dentro do seu livro, que é de Gálatas capítulo 2, mas vamos mencionar apenas o fato que depois de 14 anos, Paulo subiu para Jerusalém para expor tanto os problemas que ele estava encontrando em relação à pregação do Evangelho e à presença de outros judaizantes, mas também a própria solução que ele tinha encontrado. Então foi lá para expor o problema e também expor a sua própria solução ou tentativa de solução e definir, junto com a igreja, uma resolução mais apropriada. Agora,
Será que nós teríamos condições de falar para pessoas dentro de uma outra organização algo da natureza da dificuldade que estamos passando? Provavelmente que não. Mas pior que isso, eu percebo uma outra coisa que surge entre nós. Se a gente não cuidar, surge um espírito diabólico, isto é, levando a pessoa a ficar alegre quando soube de alguma dificuldade dentro de uma outra igreja ou organização eclesiástica. Isso não deve ser assim, mas nós lamentamos que de fato é isso mesmo. Vamos ouvir o conselho de Salomão, que escreveu: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvia dele a sua ira. É Provérbios 24, versículos 17 e 18. Mesmo assim, nós devemos ter outros motivos até mais nobres, mais louváveis do que apenas este pragmatismo. Devemos, de fato, querer que o nosso irmão prospere, porque quando uma pessoa de outra igreja está sofrendo, de fato, todo o corpo está afetado. 1 Coríntios capítulo 12, 26 nos relembra deste fato. Agora, a sexta evidência, o sexto fato de convivência fraternal das igrejas locais do Novo Testamento é a questão do investimento mútuo na obra missionária. Romanos capítulo 1, versículos 9 a 12. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Que tipo de investimento missionário é que nós temos feito com igrejas locais que não pertencem à nossa própria denominação ou à nossa própria organização? A igreja de Roma não era uma igreja muito diferente da igreja de Jerusalém, mas Paulo achava muito importante este tipo de intercâmbio e estava disposto a pagar o preço para isso. Agora, além dessas questões da evidência de relacionamento fraternal, surgem também outras evidências do Novo Testamento que sugerem que, de fato, a igreja teve que lutar para que pudesse prevalecer esta fraternidade ao invés de uma rivalidade que existia também. Por exemplo, nós podemos ver a questão dos judaizantes, que fazia questão de entrar onde Paulo estava pregando o Evangelho, e outras pessoas também, e vinha por trás para justamente mudar a pregação ou fazer um descaso daquilo que tinha sido entregue. Atos 15, versículo 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Os judaizantes tentavam então aprisionar os novos convertidos e forçá-los a seguir seus costumes culturais. Será que a minha igreja e a tua igreja não tenha feito coisas semelhantes? A resposta da liderança era justamente desautorizar todo o procedimento destes judaizantes e proclamar o Evangelho pleno como ele está, baseado na graça, não nas obras, baseado sim naquilo que Cristo tem feito por nós e não baseado na questão cultural. Nós podemos ler isso em Atos 15, 23 a 31. Fica para a sua leitura depois da aula. Agora, também tem um caso interessante, o caso de Diótrefes, que está mencionado assim pelo apóstolo João, que por acaso também ele se chama de presbítero, isto é, quando pensa nos cargos eclesiásticos e a diferenciação que se faz entre eles, vamos lembrar que um apóstolo teve até a graça de se chamar mesmo de presbítero. Agora, certos indivíduos como Diótrefes, que infelizmente estavam na liderança também, às vezes usavam das suas posições para fragmentar a verdadeira comunhão
que estava existente na igreja. João tratou de seu caso quando ele escreveu: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, assim de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. É a terceira carta de João, versículos 1 a 11. Terminamos aqui, portanto, as considerações acerca do relacionamento fraternal de igrejas locais no Novo Testamento. E como conclusão da aula mesmo, frisamos os dois grandes erros relevantes à estrutura da igreja. O primeiro erro é a questão de esquecer que a estrutura da igreja precisa existir para o homem e não o homem para a estrutura. Marcos capítulo 2, versículo 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Este assunto que Jesus levanta é muito amplo, mas para nós nos serve de bom exemplo e lembrança na eclesiologia para ao menos três coisas. Primeiramente, a frequência e duração de reuniões deve referenciar as pessoas que participam e não apenas um ideal da própria igreja. Em segundo lugar, o nível de participação dos membros no culto deve ser justamente orquestrado para facilitar a vida deles e não apenas um ideal de uma igreja. Em terceiro lugar, o formato das reuniões, desde o código de vestimenta até o assentamento das pessoas, também deve servir para promover a vida da própria igreja e não apenas da instituição. E o segundo maior erro que nós tratamos nesta aula foi a questão da confusão que existe entre o dom e o cargo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Nós podemos constatar dentro da história eclesiástica, você estará estudando isso, que com a conversão de Constantino, os cargos eclesiásticos tornaram-se alvos de obras políticas. Houve sim um acréscimo assim, de nível de hierarquia dentro da igreja e muitas pessoas procuraram as posições eclesiásticas para que pudessem de fato progredir na vida. A partir de então, nós temos a questão da igreja começar a pensar que por uma pessoa dentro de um cargo era uma garantia que Deus iria de fato dar o dom espiritual. Ao contrário, nós entendemos que Deus primeiramente dá o dom espiritual e depois é a organização local que precisa colocar esta posição dentro do seu cargo eclesiástico. Então, nós terminamos a nossa aula aqui. Foi um prazer de trazer mais este ensino para você. Nós depois estaremos voltando com o assunto das ordenanças de Cristo para a igreja em relação ao batismo e à ceia do Senhor e algumas coisas relevantes.